estamos iniciando. Boa tarde a todos. Meu nome é Laís Souza. Eu trabalho no Departamento de Relações Internacionais junto com o professor Glauco Lira, aqui na Pró-Reitoria de Extensão do IFPA. E a nossa intenção com essa reunião com vocês é apresentar o nosso edital, a oportunidade de intercâmbio para Portugal, e também tirar algumas dúvidas que nós já tínhamos recebido anteriormente e achamos interessante fazer esse momento com vocês para que nós tenhamos esse contato e esse esclarecimento melhor. Lembrando a vocês que essa reunião está sendo gravada e ela posteriormente será colocada no canal do IFPA no YouTube, para que outros estudantes possam tirar essas dúvidas também e conhecer um pouco melhor sobre o nosso edital. Como nós faremos? Eu coloquei aqui no chat uma mensagem que é para apenas termos uma dinâmica melhor, para que nós possamos nos comunicar melhor durante esta reunião, tá bom? Então, só para enfatizar para vocês, nós poderemos receber dúvidas de vocês a qualquer momento via chat. Então, caso vocês já tenham dúvida, vocês podem já escrever no chat. Nesse primeiro momento eu vou fazer a apresentação do edital, apresentar algumas informações para auxiliá-los nesse primeiro momento. Após essa apresentação, eu vou em dúvida por dúvida que foi colocada no chat e vou respondendo, caso não tenha sido respondido também durante a apresentação. No fim desse momento, vocês vão poder até, se quiserem, ligar o microfone, fazer uma pergunta mais direcionada, alguma dúvida mais específica, caso queiram, tá bom? E durante o meu momento de apresentação, eu peço, por favor, que mantenham os microfones desligados, para que nós tenhamos uma apresentação mais clara, até para quem posteriormente vai acessar esse conteúdo no YouTube, certo? Então, apenas para eu conhecer um pouco quem está participando, se vocês puderem colocar no chat de que campus vocês são, qual o curso de vocês, e enfatizar também que esse momento não é apenas para os estudantes de graduação e de mestrado. É possível também que nós tenhamos alunos do ensino técnico, no ensino médio, e é importante sim a participação de vocês para conhecerem as nossas oportunidades de intercâmbio, para que vocês possam se preparar. Este edital é especificamente para graduação e mestrado, mas vocês podem já conhecer as oportunidades que o IFPA já disponibiliza, certo? Então, eu vou iniciar então aqui a apresentação sobre o nosso edital, falando para vocês que esse é o edital número 2 do Departamento de Relações Internacionais em parceria com a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, e ele visa o intercâmbio para Portugal. Acho importante também deixar disponível para vocês que as informações que eu irei disponibilizar estarão nestes links que aos poucos durante a live eu vou compartilhando com vocês, tá? Então, os links, os contatos, tudo que nós iremos utilizar e apresentar para vocês estão disponíveis nesses links. Então, conhecendo um pouquinho de Portugal, tá bom? Eu imagino que tenhamos alguns estudantes que ainda não tenham feito uma viagem internacional, mas para os que não conhecem, Portugal fica na Europa, e do lado direito vocês podem ver um mapa de Portugal. E como o nosso edital ele é específico para o Instituto Politécnico de Bragança, eu peço apenas que vocês observem que Bragança fica logo ao nordeste, digamos assim, de Portugal. Então, é importante que vocês conheçam no mapa onde fica essa instituição, para que vocês tenham também o conhecimento das redondezas, e é uma informação importante que posteriormente vocês vão precisar. É importante também sabermos desde o início que o período de intercâmbio que está sendo previsto vai de setembro a março, e nesse período nós temos as estações de outono e inverno em Portugal. Então, é importante que já na preparação dos estudantes que tenham interesse em fazer e sejam aprovados, que se preparem também para essa questão climática. Já adianto para vocês que não é nada alarmante, é apenas necessário que compreendam que não é o frio da Amazônia que nós estamos acostumados, mas que é um frio que pode ser controlado por conta de aquecedores e também por questões de vestimenta que vocês podem também adquirir. Não somente para esta viagem, mas também para outras, caso vocês desejem fazer para o exterior.
Então, qual é a instituição que nós estamos promovendo o edital? É para o Instituto Politécnico de Bragança. Então, no próprio site da instituição, eles colocam um mapa de onde ficam localizados os campi desse instituto e observem que o edital, adiantando para vocês, ele prevê a mobilidade para Bragança e Mirandela. Tá? Chaves ainda não está dentro da nossa previsão de fazer intercâmbios, mas para que vocês conheçam um pouco também a distância de um campus a outro. Então, para que seja uma informação importante, para que vocês possam elaborar também alguns documentos que eu vou apresentar para vocês. Primeiro de tudo, é importante que vocês conheçam a página do edital. Por quê? Porque é através desta página que vocês irão acessar os documentos do edital, acessar os anexos editáveis e também acompanhar as publicações do edital, sejam retificações, resultados, comunicados. Então é muito importante que vocês tenham esse link e acessem esse link com frequência, principalmente aos estudantes que irão participar. Então, na própria página do edital, você já vê que nós já tivemos algumas atualizações, nós temos o edital, a retificação, tivemos que fazer uma retificação pontual no edital, temos os anexos editáveis, que vocês podem fazer o download em Word e fazer o preenchimento, e vamos seguir. Agora para dentro do edital. O edital ele tem o objetivo específico de graduação e mestrado dos estudantes do IFPA, e o intercâmbio é previsto para um semestre letivo, ou seja, 6 meses no máximo, que está previsto para ocorrer entre setembro de 2025 a fevereiro de 2026. Nós estamos em contato com o Instituto Politécnico de Bragança para receber as datas específicas para que possamos também informar os nossos estudantes. Além do intercâmbio em si, o Instituto Politécnico de Bragança oferece o Mentoring Academy, que é uma semana de informações, de acolhimento dos estudantes internacionais na instituição, que também faz parte do intercâmbio, e é importante que essas datas estejam alinhadas com o planejamento e a ida também dos estudantes para esse intercâmbio. No próprio edital há o link com a informação precisa do que é o Mentoring Academy, o que é feito, informações providas pelo próprio IPB. E agora uma parte muito importante. O edital ele tem uma especificidade, ele tem pré-requisitos. E é muito importante e é muito interessante que nós tenhamos nesta reunião estudantes que talvez não estejam neste parâmetro, mas que esses estudantes possam já se preparar, caso desejem fazer uma atividade de intercâmbio semelhante a esta. Então, quais são os pré-requisitos? Em primeiro lugar, tem que estar regularmente matriculado, e tem que ser no curso presencial do IFPA, sendo de graduação ou de mestrado. É importante que o estudante interessado tenha passaporte com a vigência para todo o período de intercâmbio. E é também viável que, caso o estudante não possua ainda o passaporte, ele pode entrar com o pedido junto à Polícia Federal, que é o órgão responsável por emitir esse documento, para fazer essa solicitação. E no nosso edital é possível, sim, o estudante fazer a sua inscrição ainda sem ter o passaporte, mas que ele apresente o protocolo de solicitação, para que o estudante possa estar acompanhando esse processo da retirada do seu passaporte e, ao mesmo tempo, também poder entrar no grupo de estudantes para a seleção. É importante também que o estudante esteja entre os 20% e, no máximo, 75% do curso concluído. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você é um estudante de graduação e o seu curso tem 4 semestres, 20% quer dizer o quê? Que você deve estar no segundo semestre, adiante. Ou, se você tem 75%, quer dizer que você já está no sexto semestre. Então, o que acontece? Você vai poder participar se você estiver num curso de 4 anos, entre o segundo semestre e o sexto semestre. Para alunos que têm cursos de 5 anos, por exemplo, você vai estar
20% no segundo semestre, 75% no sétimo semestre. Então, o interessante é que você esteja neste intervalo para que você possa participar do intercâmbio e, o mais importante também, você ter possibilidade de, ao retornar para o IFPA, você concluir o seu curso no IFPA. E eu ressalto também um documento importante da nossa instituição, que é o regulamento didático, e que nele essa exigência ela é clara. Por quê? Porque o estudante, ele se matricula no IFPA, ele é estudante ativo do IFPA, ele começa a cursar e de repente ele faz uma atividade de intercâmbio, uma atividade internacional, ele se encanta demais e ele talvez não queira voltar. Pode perceber e receber ofertas, possibilidades de trabalho, de estudo, de pesquisa. Então, é interessante que o estudante que se dispõe a fazer o processo de intercâmbio, que ele tenha consciência de que ele precisará retornar ao IFPA para concluir o seu curso no IFPA. Então, esse processo, desde o início, o aluno precisa ter esta consciência. Além disso, o estudante não pode estar no seu último semestre do seu curso, justamente pelo que eu falei anteriormente. O estudante que está no último semestre, ele já não tem mais o que fazer na instituição. Então, ele precisa retornar para o IFPA ainda para terminar o seu curso, defender seu TCC, fazer a sua apresentação de conclusão de curso. Então, é importante que os estudantes que estejam aqui assistindo tenham essa consciência. Também é muito importante que os nossos estudantes que irão tenham sim um rendimento acadêmico de excelência. Então, que o aluno tenha, o aluno de graduação tenha o IRA, né, que é o Índice de Rendimento Acadêmico de igual ou superior a 8, e os estudantes de mestrado que tenham o coeficiente de rendimento igual ou superior a 8 também. É importante que não tenham 3 reprovações, por conceito ou por falta, por qualquer que seja o motivo, não ter respondido o processo disciplinar, ter já concluído seus 18 anos, e também é interessante que os estudantes tenham conhecimento e tenham participação na aquisição de documentos e na própria disponibilidade desses documentos que sejam verídicos para que o processo seja o mais correto possível. Para quantos estudantes? O nosso edital, ele prevê 6 vagas, mas são 6 vagas sendo 3 estudantes aptos e aprovados para fazer o intercâmbio e 3 na lista de espera. O que acontece? Para os estudantes de graduação, nós temos 2 vagas e para estudantes de mestrado, nós temos 1 vaga, dessas 3 que vão de imediato. E para 3 também do cadastro de reserva. Caso nós não tenhamos inscritos alunos de mestrado, não tenhamos de graduação, essas vagas vão ser distribuídas novamente entre as outras categorias. E algo muito importante, eu vou retornar aqui para enfatizar para vocês. Nós temos prazos, nós temos alguns procedimentos que é muito importante que o estudante tenha esse conhecimento e siga. Então, a apresentação que eu estou fazendo aqui são de alguns pontos do edital. Esta apresentação não exclui nenhum estudante de ler totalmente o edital e conhecer todos os detalhes que o edital indica. Então, é importante que tenha esse conhecimento, que participe ativamente desse processo, para que você não tenha a impossibilidade de participar. Então, vamos para as inscrições, que é uma parte também muito importante nesse primeiro momento. Depois que você leu o edital, você verificou que você tem interesse, você tem também os pré-requisitos, você irá preencher o formulário de inscrição, que é um formulário no Google Forms. Existem algumas informações anteriores a essas que eu estou mostrando aqui, mas essas 3 são as que mais causam dúvidas entre os estudantes. A primeira é a carta de motivação. Essa carta, ela vai ser redigida por você em língua portuguesa, escrita exatamente neste espaço, onde está a sua resposta, você vai escrever a sua carta de motivação. Ela tem que ter até 1.500 caracteres, contando o espaço. E aí você pode até se perguntar, caso você não tenha conhecimento,
poxa, como é que eu vou identificar se o texto que eu estou produzindo tem ou não tem 1.500 caracteres? Eu vou dar uma dica para vocês, que é vocês simplesmente acessarem o Google Docs. Então, no Google Docs, pelo Drive de vocês, eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, a nossa lista de instruções que eu coloquei aqui é um documento simples, mas se eu marco ela, vou em ferramentas, contagem de palavras, ele vai me dizer quantos caracteres estão disponíveis ali naquele texto, tá certo? Então, vocês conseguem fazer a verificação do quantitativo de caracteres para produzir a carta de motivação de vocês. O segundo documento é o planejamento financeiro, que eu mais um pouco à frente vou explicar o que é esse documento, e o contrato de estudos, que também é um documento que eu vou explicar em detalhes como é o preenchimento deles. A carta de motivação vocês escrevem no formulário. O planejamento financeiro e o contrato de estudos, vocês vão anexar o documento PDF, tá certo? E eu vou explicar mais detalhes depois. Primeiro, o planejamento financeiro, que também é uma novidade nesse edital. É interessante que os estudantes que estejam participando do intercâmbio tenham conhecimento, o máximo de conhecimento possível sobre os processos para se preparar para uma viagem, especialmente uma viagem internacional. Então, esse documento é um documento que você vai preencher informando as passagens aéreas, principalmente a ida para Portugal e o retorno para o Brasil. E lembre no início que eu falei, para que vocês vissem o mapa de onde é Bragança, onde fica Bragança, eu vou até retornar para que vocês verifiquem novamente. Onde fica Bragança? Por que é importante? Porque nesse planejamento financeiro vocês vão ter a possibilidade de fazer algumas pesquisas de viagens. Então, essa pesquisa de viagem, vocês têm que entender em que localidade eu tenho viagem de avião, viagem rodoviária, viagem de trem. E é importante vocês terem esse conhecimento já de antemão, porque faz parte também da vivência que vocês terão lá durante o intercâmbio no Instituto. Então, vocês observam que Bragança está muito ao norte. Eu quero fazer uma viagem para Portugal e vou para Lisboa. Se você for para Lisboa, você vai ter uma viagem muito mais longa para Bragança. Então, o mais interessante, já adiantando para vocês, é que a malha aérea é mais perto de chegar em Porto. Então, você planeja a sua viagem de avião para chegar em Porto e de Porto para Bragança você pode pegar uma estrada, no caso, com ônibus. Você pode solicitar e fazer essa viagem também de ônibus. Mas não pensem que a viagem de ônibus seja semelhante às que nós temos na nossa região. São um pouco diferentes, tá? E a questão do seguro internacional é muitíssimo importante que vocês tenham desde o início contato com este documento, com essas possibilidades. Existem várias formas de vocês conseguirem o seguro internacional, seja por uma agência, seja pelo cartão de crédito de vocês. Então, existem muitas possibilidades e é importante que vocês tenham essa autonomia também para verificar esses procedimentos, conhecer um pouco mais, porque esse seguro é um dos documentos mais importantes para a viagem de vocês. E dentro do formulário de planejamento financeiro, nós temos algumas abrangências que são mínimas. Existem seguros com muito mais atribuições, mas o que nós pedimos minimamente já está escrito aqui. A aquisição de visto para os que não tiveram ainda a oportunidade, mas para a Europa, especialmente para Portugal, nós precisamos brasileiros de visto, especialmente porque neste período que os candidatos que têm interesse em fazer a mobilidade é um período acima do permitido sem visto. Então, é importante que seja feito a verificação do valor da aquisição de visto, o procedimento que é feito e também os escritórios que nós temos no Brasil que fazem esse tipo de serviço. Essas informações, embora nós do departamento tenhamos e disponibilizamos para os estudantes, é importante que antes mesmo
de participar de um processo de intercâmbio, os nossos estudantes tenham esse conhecimento, porque além do fato de vocês terem uma experiência internacional de estudo, é importante que vocês já comecem a ter uma aproximação com esse cenário internacional, de viagens internacionais. Então, essa é uma oportunidade também que nós damos para os estudantes, justamente para que tenhamos esta autonomia. A alimentação, o próprio Instituto Politécnico de Bragança, ele disponibiliza a alimentação, mas de uma certa forma é importante para que vocês também conheçam um pouco sobre a culinária, sobre os hábitos alimentares e também terem um pouco mais de conhecimento da parte financeira desses custos, para que também vocês não fiquem utilizando dinheiro com a alimentação muito ruim, que pode causar um prejuízo no período de vocês de intercâmbio de saúde, né? E também não precisar fazer uma exclusão de alimentação nem nada. Que seja parte do planejamento de vocês ter uma boa alimentação e uma alimentação local também. O deslocamento em Portugal, eu acho que também é importante, caso você tenha um fim de semana, um feriado prolongado, você conhecer um pouco sobre como é a dinâmica de traslado dentro da própria cidade, dentro do próprio país também. O alojamento em Portugal, além de vocês terem a questão de aluguel, é também importante verificar a questão de luz, água, gás, a própria manutenção. Então, é interessante vocês fazerem essas pesquisas de antemão para vocês terem um conhecimento prévio, tá? E, além disso, existem alguns procedimentos que, por vezes, são necessários no cartório, principalmente. Então, é importante que vocês conheçam o cartório da cidade de vocês, verifiquem se eles possuem esses tipos de serviços, principalmente o apostilamento de AIA, que em alguns casos é exigido. Até um tempo atrás não era exigido, agora é, para alguns documentos. Então, esses procedimentos são importantes que vocês tenham esse conhecimento de antemão. Agora, o interessante também é que esses valores, alguns deles, vocês vão acessar em euro. Então, dando como dica logo para vocês, vocês podem fazer a conversão desse valor em euro em real. E vocês podem fazer essa conversão de forma segura e de forma bem precisa, utilizando o site do Banco Central do Brasil. Então, tá na lista daqueles links que posteriormente eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam também acessar posteriormente, mas vocês sempre podem fazer esta cotação do euro e o real por meio do Banco Central do Brasil. É importante também que o planejamento financeiro que vocês vão incluir aqui no formulário é um documento, mas as pesquisas de passagens aéreas, as pesquisas de seguro, as pesquisas da alimentação, das passagens e todas as outras pesquisas que vocês fizerem, vocês podem também apresentar, e vocês podem apresentar exatamente nesse mesmo espaço. Então, neste espaço, você pode fazer o upload de até 10 arquivos. Ou seja, é o planejamento financeiro e mais 9 documentos, tá? Que vocês podem anexar para que possa compor o planejamento de vocês. E como é que vocês vão fazer esse planejamento de passagem? Como é que vocês vão fazer esse planejamento de passagem rodoviária? Enfim, eu vou dar 3 dicas para vocês. A primeira, vocês vão acessar o site Flight Connections. E nesse Flight Connections, ele mostra uma malha aérea do mundo inteiro. Então, esse site, você consegue descobrir se existe voos direto para algumas regiões. Então, por exemplo, eu quero saber se existe um voo direto de Belém para Bragança. Se vocês fizerem a busca no site, eu não posso fazer agora para vocês, mas se vocês fizerem essa pesquisa no site, vocês irão verificar que não tem uma malha direta. Existem conexões, e essas conexões vocês vão descobrindo e vocês vão fazendo vocês vão conhecendo a malha aérea. Então é muito interessante, é um site que vocês podem fazer consultas de outras viagens também.
alerta, esse site tem muito pop-up, muita notificação, então tomem muito cuidado para que vocês não tenham algum tipo de problema no computador de vocês. O outro é o próprio Google. E o Google, vocês podem utilizar a plataforma Google Viagens e o próprio Google Maps. Se, por exemplo, vocês vão fazer já a pesquisa da passagem aérea de Belém, vamos colocar São Paulo, né? Porque a gente já sabe que é em São Paulo que sai. Você faz a pesquisa de São Paulo para Porto. Então, você faz essa pesquisa no site Google Viagens e nessa pesquisa vocês vão ter as possibilidades de viagens, os preços e vocês vão ter acesso a um gráfico de preços. E nesse gráfico vocês terão a possibilidade de ver quando é que a passagem está mais cara, está mais barata, quando tem maior variação. Então, vocês já conseguem fazer um planejamento mais realista sobre as passagens. E o Google, ele não vai falar apenas de uma agência de viagem, de uma companhia aérea, ele vai falar de várias. Então, vocês podem até ver a diferença de preço de uma companhia para outra. E observar também questão de conexões, questão de escala, justamente para que vocês possam montar o esquema de viagem de vocês com mais precisão e também com um pouco de folga. Nós sabemos que às vezes existem imprevistos na parte de escala, conexão, então também dá um espaço de tempo entre uma viagem e outra. E o Google Maps, ele pode ser utilizado para vocês verificarem a questão da viagem rodoviária. Então, em Portugal, vocês vão poder fazer essa pesquisa no próprio Google Maps de vocês e vocês vão ter acesso, aqui está muito pequeno para vocês enxergarem, mas existe uma variação de empresas rodoviárias que fazem a viagem de Porto para Bragança. Então, vocês conseguem ver a questão do valor, a duração da viagem e vocês podem ter a questão dos horários também. Então, para planejar, voltando um pouquinho, para planejar financeiramente a viagem de vocês, vocês vão utilizar este anexo 2 e vocês vão fazer a cotação dos valores que vocês adquiriram em euro, a cotação para o real, para que nós tenhamos uma confirmação desses valores. E vocês vão fazer essas pesquisas que, de uma certa forma, já vai dar para você aquela preparação de fato para essa viagem. Então, vocês já vão ter mais conhecimento, vocês vão ter mais autonomia para poder ter essa viagem com um pouco mais de controle de vocês mesmos, certo? O próximo documento importantíssimo nessa inscrição é o contrato de estudos. É um bom alerta. Recentemente, esses prints aqui, eles são prints do edital, tá certo? Então, esse print aqui, que diz anexo 13, ele foi retificado recentemente, já está no site do edital. Então, é importante que vocês vejam essa retificação de que o anexo do contrato de estudos não é o anexo 3, ele é o anexo 4, tá? Mas o que vem a ser esse anexo 3, esse contrato de estudos? Ele é este documento que também já está disponível na página do edital para que vocês possam fazer o download. E neste documento vocês vão fazer um planejamento do que vocês vão estudar durante a mobilidade. Então, você tem aqui algumas informações iniciais, que são informações pessoais. Eu aviso de antemão que um dos itens é código Erasmus, e nesse caso o IFPA não possui ainda esse código, então você não vai precisar preencher esse código. Após isso, você vai ter duas tabelas. Aqui pelo print ele ficou cortado, mas você terá duas tabelas. Nesta primeira tabela, onde está escrito antes da mobilidade, é um processo que vocês vão fazer em consulta ao site do IPB, ao site do Instituto Politécnico de Bragança. E o que vem a ser esse antes da mobilidade? Vou mostrar aqui para vocês, no próprio edital, existe o link que vai para esta página do IPB, tá? Esta página do IPB, ela mostra os cursos que o IPB oferece, tá? E para os estudantes que são de graduação e têm interesse em participar desse edital, vocês irão clicar no item licenciatura. E para os estudantes de mestrado, vocês vão clicar no mestrado. Vou fazer uma simulação para alunos
graduação. Então, clicamos aqui em licenciatura. Na licenciatura, você terá acesso a um pequeno texto sobre os cursos e você vai ter a lista dos cursos. Então, observem que o curso que você possui, ele precisa estar alinhado com o curso ofertado pelo Instituto Politécnico de Bragança. E lembra no início que eu falei que é muito importante vocês conhecerem os campi do IPB? Exatamente por isso. Alguns cursos estão em um campus e outros cursos em outro. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui estudantes de biologia, tá? E aí nós vamos fazer a consulta para fazer o contrato de estudos. E você vai clicar em biologia. Clicando em biologia, você tem uma breve apresentação do curso. E aqui abaixo, você tem as áreas científicas e aqui, esta é a parte mais importante para que vocês possam consultar e preencher o contrato de estudos de vocês. Este espaço está escrito plano de estudos, todos os cursos possuem isso. Vocês vão verificar cada uma desses ícones, desses links, porque são as disciplinas, as unidades curriculares. E observem que aqui tem um código, né? Esse código, ele vai ser utilizado para preencher aqui no código da unidade, aqui no formulário. O nome da unidade curricular é exatamente essa que está aqui, por exemplo, biofísica, tá? Agora, é importante que esse planejamento dos estudos seja feito com a coordenação do seu curso. Por quê? Porque a coordenação, ela vai ajudar vocês no que tem dentro dessa unidade curricular. Nessa unidade curricular, se você clicar, ele vai baixar um documento em PDF, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que ele vai mostrar digamos assim, a ementa desta disciplina. Então, se você tem uma disciplina no IFPA que você ainda não cursou, que seja que tenha os assuntos, os conteúdos dispostos aqui, então quer dizer que estas duas disciplinas são equivalentes. Então, com a coordenação do curso ela tem um domínio muito maior sobre cada um desses temas, cada uma dessas bibliografias utilizadas, para que, de fato, a disciplina que você estará preenchendo no seu plano de estudos, ela seja equivalente ao que você estudaria no IFPA. E eu dou uma pausa aqui para explicar para vocês que o intercâmbio, ele não é apenas para que vocês tenham novas experiências, novas disciplinas. É também importante que vocês sigam a carga horária, as unidades curriculares do próprio curso de vocês. Então, fazendo esta análise, você montará o seu plano de estudos com a sua coordenação de curso. Lembrando, antes da mobilidade é o que você vai preencher com base no site do IPB. E aqui embaixo, reconhecimento na instituição de origem, você vai colocar as disciplinas que estão no IFPA e que são equivalentes às que estão descritas aqui em cima. E da mesma forma, você vai colocar o código, você vai colocar o nome e o semestre, tá certo? Então, o preenchimento do plano de estudos é feito dessa forma. Você preenche as informações com a coordenação do seu curso, consulta essas informações no próprio site do IPB, com a ementa que ele disponibilizar, e você faz o upload desse documento aqui no formulário. Novamente, aqui diz, faça upload de até 5 arquivos, ou seja, se você fez o contrato de estudos, já é um arquivo que você vai fazer o upload aqui. Como é importante fazer esse documento com a coordenação? Porque vocês terão a oportunidade de montar as disciplinas e quando vocês retornarem ao IFPA, vocês não precisarem fazer esta disciplina novamente. É claro que, novamente, é a coordenação do curso de vocês que tem o domínio para dizer quais disciplinas são equivalentes ou não. Caso as disciplinas não sejam equivalentes, é importante que, desde o início,
você tenha a possibilidade de retornar e colocar essas disciplinas em seu histórico, em deixar um registro de que você teve uma atividade internacional e que você desenvolveu disciplinas em período de intercâmbio. Então, esses documentos que podem comprovar quando vocês retornarem, pode ser a ata de reunião do colegiado, pode ser uma documentação da própria coordenação do curso, para que dê esse respaldo para vocês, quando vocês fizerem a viagem de vocês e também quando vocês retornarem, para que quando retornem tenha essa memória dessas tratativas, de que teve essa análise, para que não seja feita a análise tudo de novo, correto? Então, é importante que vocês tenham essas informações desde o início, para que quando estiverem durante o processo de seleção de fato, vocês já saibam com quem falar, sobre o que falar e qual o assunto. E agora a gente já vai para a parte das aprovações. Se você for aprovado, você passou por todo o processo. Lembrando, esta reunião não está excluindo o fato de você precisar ler o edital e conhecer todo o processo seletivo. Durante todo o processo você será notificado, mas é importante que vocês leiam o edital por completo assim que terminar essa reunião, para que vocês tenham um domínio maior. E quais são o que é necessário você fazer? Até para que você tenha uma participação melhor no seu intercâmbio e na sua preparação também. É importante que você participe de todas as reuniões que o Departamento de Relações Internacionais lhe convocar, para que você esteja atento a todos os processos, a todos os documentos, se está tudo se encaminhando corretamente, se tem alguma dúvida a mais. É importante também que você comunique ao colegiado do seu curso, tanto de graduação quanto de mestrado, que você fará esse intercâmbio, para que internamente cada coordenação possa verificar as possibilidades da sua matrícula, do seu vínculo e do seu aproveitamento de estudos quando você retornar. E também é importante isso, nós prezamos muito pela autonomia do estudante. Então, se você deseja fazer intercâmbio, se você deseja participar das atividades internacionais, é importante que você saiba se preparar para elas. Então, veja e pesquise informações sobre o passaporte, caso você não tenha, o visto, seguro internacional, as passagens aéreas, se precisa de tradução de documento, contato com o visto. Isso é importante. Novamente, o departamento está disponível e dá esses esclarecimentos aos estudantes. Mas é importante que o próprio estudante também tenha essa autonomia, essa iniciativa, para que possa acompanhar e desenvolver as atividades que precisa. Também é importante que vocês verifiquem a questão das vacinas, tá? Se é necessário alguma vacina, para que você esteja em plena saúde. É importante que você tenha uma conta bancária. Nós damos preferência ao Banco do Brasil, mas dependendo da situação a gente pode verificar outros. É importante que antes de você viajar, você envie para o nosso e-mail, que é core@ifpa.edu.br, todos os documentos que comprovam que você comprou sua passagem, que você contratou seu seguro internacional, que seu visto está ok, que tudo que você se planejou, seu alojamento, se o alojamento já está reservado, ou se você vai utilizar um alojamento institucional, tudo isso é importante que nós tenhamos para que fique um histórico. É importante que durante o período que vocês estão de intercâmbio também, vocês tenham bons costumes, que vocês observem e tenham tenham os braços, digamos assim, que vocês fiquem, acolham a cultura do país que vocês estão visitando. Não estou dizendo também para que você faça exatamente tudo o que eles fazem, mas que você mantenha os seus valores, seus princípios, mas que você também entenda que você está em outro. Então, que você tenha sempre esse trato de conversar com as pessoas e ter uma boa convivência enquanto estiverem em mobilidade. E também é importante que, como eu falei no início, vocês estarão em um ambiente que vocês poderão receber diversas oportunidades de trabalho, de estudo, de pesquisa, de extensão, de todas as atividades acadêmicas que vocês podem imaginar.
mas é importante que vocês lembrem e que vocês também enfatizem isso, que vocês precisam retornar ao IFPA para concluir os seus estudos, ser formado pelo IFPA e, claro que se futuramente, após essa conclusão do curso, você desejar voltar para Portugal e desejar manter um vínculo com a instituição, você tem também essa liberdade, mas apenas retornando ao IFPA e concluindo o seu curso. O auxílio financeiro. Lembra que nós fizemos o documento, o formulário de auxílio financeiro? Então, nós fizemos também essa pesquisa, nós temos aqui a nossa base orçamentária para este edital. Então, neste edital, o estudante receberá o valor de R$ 42.481,50. É um valor que você vai receber em real. Por isso que é importante, quando você fizer o seu planejamento financeiro, você converter os valores de euro para real, para que vocês tenham uma noção, para que vocês tenham também consciência dos valores que vocês estão recebendo e dos valores que vocês precisarão utilizar durante a viagem. E de onde surgiu esse valor? Esse valor surgiu a partir da portaria da CAPES. E nós utilizamos esses valores como base para que vocês possam, durante o período de mobilidade, vocês receberem o equivalente, 870 euros por 5 parcelas, que vocês recebam de uma vez o valor para o auxílio deslocamento, que são as passagens aéreas, que tenham o auxílio instalação, que no caso seria para o alojamento de vocês e também para a própria questão de alimentação, de transportes e semelhantes, e o valor do seguro internacional também. Nós estamos utilizando o valor referência da portaria da CAPES. Então, novamente, quando você olha para o valor do edital, você pode até achar, nossa, é muito dinheiro, nossa, é pouco dinheiro. Você pode ter a avaliação que você tenha já com base na sua experiência. Mas, para que você não receba esse dinheiro e não saiba como organizá-lo, fazer essa gestão financeira, é por isso que nós pedimos o planejamento financeiro como um dos documentos para a inscrição no edital, para que você tenha plena consciência do dinheiro que tem, do dinheiro que vai ser utilizado, mas nada exclui, é até muito louvável, caso você tenha uma forma de fazer esse investimento para você, porque o IFPA ele tem sim um grande valor pela internacionalização e pela ida de estudantes nossos para atividades em intercâmbio. Porém, a preciosidade dessa atividade para vocês não se compara, é muito maior do que a do IFPA. Então, é importante que vocês tenham também uma forma de investir em vocês mesmos, para que vocês tenham uma viagem tranquila, vocês tenham um aproveitamento de estudos melhor e para que vocês tenham uma vivência cultural também no país de forma agradável. Então, se vocês tiverem disponibilidade no aniversário ou então no Natal, dizer família, familiares, amigos, não, eu não quero roupas, eu não quero algum objeto, tudo, eu quero uma ajuda financeira para que eu possa fazer meu intercâmbio. Ou então você pode fazer uma rifa, ou então outras formas de angariar dinheiro de formas lícitas, para que vocês possam fazer essa viagem também. Não apenas como uma forma de pagar as despesas, mas que vocês possam, se de repente aparecer uma oportunidade, vocês tiverem interesse de fazer uma pequena viagem em outras cidades, em outros distritos de Portugal, se vocês quiserem fazer uma confraternização por lá, enfim, as oportunidades, as opções são incontáveis, mas eu deixo claro também para vocês que o dinheiro que o IFPA está aportando para a estação é um valor considerável, mas que você também pode levar um pouco também com você, para que você possa fazer outras atividades. E o cronograma? Então, o edital foi lançado no dia 17, nós tivemos um período de impugnação e agora nós estamos no período de inscrições que vão até dia 10 de março. Então, nós tivemos muito interesse em fazer essa reunião com vocês antes do Carnaval, para que vocês pudessem ter um tempo para se organizar com a inscrição, organizar com a coordenação do curso de vocês, o planejamento do contrato de estudos e o próprio planejamento financeiro de vocês. Então, até dia 10 de março nós teremos as inscrições.
Após isso, nós teremos as etapas de entrevistas, que, como eu falei, está descrito no edital. Não apresentei aqui, porque no edital está bem claro e eu acho que se você consultar, você consegue ter uma preparação ótima para essa etapa. E a etapa de inscrições e, posteriormente, os nossos resultados finais. E você pode até perguntar, como que eu vou me preparar para isso? Como que eu me preparo para essa entrevista? Ou então, como eu me preparo para a carta de motivação? Ou como eu me preparo para essas e outras atividades no exterior? Acessando o edital, você terá o anexo 1, que é o nosso formulário de avaliação da entrevista e da carta de motivação. Então, para que você faça uma carta de motivação de fato coerente, clara com as suas ideias e de certa forma valiosa para a atividade de vocês como estudantes em intercâmbio, verifiquem quais são os critérios que serão analisados para que vocês possam elaborar um texto e submeter na inscrição. E para a entrevista, da mesma forma, observe quais são as perguntas, qual é o âmbito do que nós vamos pedir para que vocês expliquem, para que vocês tenham uma preparação e até pessoal mesmo, para que vocês possam reconhecer em vocês mesmos a potência que vocês têm, as contribuições que vocês podem dar e os interesses que vocês têm com o intercâmbio. E também, o intercâmbio ele não é apenas uma atividade de estudo. Você pode, talvez, desenvolver alguma atividade de pesquisa, participar de algum evento, organizar algum evento no IPB, ou fazer alguma atividade de extensão. E essas atividades estão exemplificadas, não é obrigatório. Se você for para o IPB e apenas estudar, não tem problema. Perdão, voltou. Não tem problema, mas que você tenha noção de que existem outras possibilidades, que se você tiver tempo, interesse e tiver a disponibilidade para isso, você pode também participar dessas outras atividades. E para vocês que ainda não conhecem nada sobre o IPB, que não fazem a mínima ideia de como é, não sabem exatamente como é a viagem, como é a vida de estudantes durante esse período de mobilidade, no ano passado nós tivemos uma live com 2 estudantes que foram para o Instituto Politécnico de Bragança, eram alunas do IFPA, e elas compartilharam as histórias, as experiências que elas viveram lá. Então, vocês também vão poder assistir essa live, vão poder absorver um pouco do que elas compartilharam, para que vocês vejam também a dimensão do que é a participação de um estudante em uma atividade internacional. Por fim, eu gostaria de deixar algumas mensagens para vocês. Eu deixo avisos importantes, mas na verdade são mensagens. Então, o intercâmbio ele não começa quando você chega no aeroporto, mas antes do edital de seleção. Então, para os estudantes que pela primeira vez estão sabendo do edital, pela primeira vez estão sabendo sobre oportunidades internacionais, não tem problema, mas é importante que você providencie essas informações, se acostume com essa realidade de vivência internacional, caso seja algo que você deseje. Não precisa ser algo obrigatório. Atividades internacionais não precisam ser obrigatórias, elas não são exigidas na conclusão do curso de vocês, mas elas são importantes para uma vivência profissional e acadêmica e também cultural de forma mais abrangente. Segundo, organize-se. Basicamente uma viagem internacional é você se organizar. Então, se organize financeiramente, que nós estamos provendo para vocês essa oportunidade pelo planejamento de estudos, planejamento financeiro, e o academicamente por meio do contrato de estudos. E por fim, mantenha o foco. Vai existir outras oportunidades, outras prioridades na vida de vocês, e não há problema em você mudar o foco, né, da sua realidade e tudo, mas se é algo que você realmente deseja, você precisa manter esse foco e seguir com o seu planejamento. Então, da minha parte, da apresentação que eu falei para vocês, era isso. Eu agradeço realmente a atenção de vocês. Eu irei agora passar para as perguntas que estão no chat. Tá. Nós temos aqui a dúvida: os discentes serão responsáveis por pagar as passagens de ida e volta. Então, o estudante, ele não vai pagar exatamente a passagem. Nós temos um orçamento que vai ser repassado para o estudante, e esse estudante é que vai fazer a compra da passagem. Então, o dinheiro em si, o IFPA
está disponibilizando por meio do edital, está dentro daquelas cotas que eu falei do pagamento, né, que será feito para os estudantes aprovados. Então, de certa forma, você faz o pagamento, mas o recurso ele é do IFPA. Em relação à taxa de integralização, eu irei começar a cursar o segundo semestre de 2025.1. Isso implica alguma coisa? O segundo semestre vai começar já agora em março, né, por causa do carnaval. Não, mas o que acontece, Bruno? Quando você faz a sua inscrição, você vai precisar informar o seu... Vou até mostrar aqui. Certo. Não há problema, você até pode se inscrever, tá bom? O que acontece é que, quando nós recebemos as inscrições dos estudantes, nós iremos conferir com os setores internos do IFPA algumas informações, em especial o histórico acadêmico. Então, dependendo de como estará o seu histórico, é possível que esteja já com o segundo semestre, aí você já estaria apto a concorrer ao edital. Caso não esteja atualizado, então aí já não entraria como o segundo semestre, né? Sobre a carta de motivação, o que nela deve conter. Então, eu mostrei para vocês eu vou mostrar aqui, então, outra informação, para que vocês possam ver com mais detalhes. Eu vou mostrar aqui o edital para vocês conheçam um pouco do que vai ser. Foi perguntado sobre a carta de motivação. Então, aqui no anexo 1 do edital, nós temos o formulário de avaliação. Então, temos a avaliação da entrevista e da carta de motivação. Aqui na carta de motivação você vai ter as perguntas, né? No caso nós iremos convocar uma banca para que possa analisar essas cartas de motivação. E essa carta ela precisa atender a esses requisitos que estão aqui. Utilizar a norma culta, a adequação da temática, a clareza na exposição e a argumentação. Pensem assim, uma carta de motivação é basicamente você responder a pergunta: por que eu quero fazer esse intercâmbio? Por quê? E vai depender muito da vivência de vocês, acadêmica, pessoal, profissional também, se o curso de vocês, enfim, eu não posso dar muitas sugestões, mas a reflexão da carta de motivação é essa: é você analisar e responder a pergunta: por que eu quero fazer este intercâmbio? Especificamente para o Instituto Politécnico de Bragança. Eu sou um aluno do IFPA, campus, você no caso, Bruno, deixa eu pegar você aqui como um exemplo, você é do campus Belém. Por que eu, do campus Belém, do IFPA, desejo fazer esse intercâmbio para o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal? E você vai fazer essa lista. A carta de motivação, vou aconselhar vocês: não façam a carta de motivação na hora que vocês estão fazendo a inscrição. Pensem com calma, façam com antecedência, rascunhem, elaborem algumas palavras, façam um ajuste no texto para que ele fique de fato um texto compreensivo que tenha esses quesitos da avaliação atendidos, tá? Então, o teor da carta de motivação é este. Sobre os valores dos ônibus de Porto para o Distrito de Bragança, eles se incluem em qual parte do planejamento financeiro? Perfeito. Vamos voltar aqui para o planejamento financeiro. Aqui, você pode colocar deslocamentos em Portugal. Você pode colocar aqui, tá bom? Por quê? Porque a passagem rodoviária, de fato, você vai precisar ter essa organização orçamentária. Você vai precisar do dinheiro que o IFPA irá disponibilizar para os estudantes aprovados, você precisará utilizar para fazer essa viagem rodoviária. Então, você pode colocar neste montante aqui do deslocamento. Claro que, se dependendo da disponibilidade que você vai ter orçamentária, se você tiver outras viagens, outros interesses,
que não seja pelo recurso que o IFPA está disponibilizando, que seja por um orçamento próprio, tá? Então, o deslocamento em Portugal você pode colocar aqui, a parte dos valores rodoviários. Tenho um conhecido que mora em Bragança, Portugal. Ele pode ser tudo como... Tenho um conhecido que mora em Bragança, ele pode ser tudo como uma pesquisa. Eu não entendi a sua pergunta, Bruno. Se você puder escrever novamente, eu realmente não entendi essa... em relação às datas das viagens de ida e volta, elas têm uma data exata? Sim, as datas, nós temos, iremos receber, na verdade, a confirmação do Instituto Politécnico de Bragança, mas vocês podem colocar o planejamento de vocês para a viagem na primeira semana dos meses do intercâmbio. Então, na primeira semana de setembro e na última semana de fevereiro. A ida, né, na primeira semana de setembro e a volta nas últimas semanas de fevereiro. Com relação aos cursos ofertados no IPB, não consigo achar nenhum curso que seja equivalente ao curso de licenciatura em História. Como proceder nessa situação? Estou apta a participar da seleção ou não? Certo. Luísa, na verdade, uma das estudantes que está indo para o intercâmbio agora, ela é do curso de licenciatura em História, tá? Novamente, para vocês construírem o planejamento do contrato de estudos de vocês, é importante que vocês façam com a coordenação de curso de vocês. Agendem um horário, agendem uma reunião para que vocês possam ter esse contato e tirar essas dúvidas. Por quê? Essas disciplinas que vocês irão cursar, elas precisam ter uma certa equivalência com o IFPA. E mesmo que, por exemplo, você colocou aqui História, mas vamos imaginar Enologia, que são estudos de vinhos. Tá? Imagina, nós aqui no IFPA não oferecemos um curso de Enologia. Porém, se você entrar no curso de Enologia, você vai ver as disciplinas e talvez você tenha ali algumas disciplinas que são semelhantes às disciplinas ofertadas no IFPA. Então, assim, é possível que vocês não encontrem o nome exato do curso de vocês no Instituto Politécnico de Bragança. É possível que não exista o mesmo nome, mas se você analisar as disciplinas que são ofertadas, se você analisar a ementa é o documento que está dentro da disciplina, tá bom? Então, por exemplo, aqui em Arte e Design, é esse documento aqui. Isso aqui é a ementa. Então, se dentro dessa ementa tiver similaridade e equivalência com os cursos e as disciplinas do IFPA, você pode fazer isso no seu planejamento do contrato de estudos, perdão. Então, é importante que vocês façam com a coordenação, tá bom? Para que vocês não coloquem disciplinas que de fato vocês não vão conseguir ter nenhum tipo de aproveitamento ou que não esteja de fato nada relacionado com o curso de vocês. É possível sim que vocês queiram fazer alguma disciplina que não esteja na grade curricular do IFPA, é possível, mas que vocês possam, ao retornar, ter esse aproveitamento desse estudo, para que ele não caia no esquecimento, que não fique nenhum tipo de registro dele, tá bom? Certo. Então, o contrato de estudos precisa ser apresentado ao colegiado do curso. Então, meu colegiado está de férias. Essa apresentação do meu contrato de trabalho, do meu contato de trabalho pode ser apenas ao meu coordenador de curso, em área de referendo, acho que é área de referendo, que você quis dizer. Posteriormente, apresenta ao colegiado? Pode. Beatriz, o que você pode fazer você tenta o contato com a sua coordenação, tá bom? Para que seja feito esse primeiro momento da análise das disciplinas. Por que nós pedimos essa análise do contrato de estudos com antecedência? Para que, de fato, os nossos estudantes que sejam aprovados e indicados ao Instituto Politécnico de Bragança, eles tenham mais chances de ter a carta de aceite para participar do intercâmbio. Então, até voltando um pouco, uma boa explicação. Obrigada, Beatriz, por ter lembrado. Quando vocês se inscrevem no nosso edital, da parte do IFPA, você está apto a fazer o intercâmbio. A candidatura de vocês ainda será analisada pelo Instituto Politécnico de Bragança. Então, a documentação de vocês, o plano de estudos de vocês será encaminhado para o IPB.
O IPB irá fazer a análise e, posteriormente, ele irá dizer se você irá ou não efetivamente participar do intercâmbio. Nós não tivemos, até o momento, alunos que foram recusados. Por quê? Porque nós temos, de fato, esse cuidado de fazer uma seleção com os nossos estudantes com melhores rendimentos acadêmicos, com mais organização, com mais preparo, para que possam ter uma aprovação mais próxima do possível no Instituto Politécnico de Bragança. Então, se você faz o seu contrato de estudos agora, com a coordenação do seu curso, a de referendo, tudo, da forma que você conseguir fazer, com a sua coordenação do curso. Eu enfatizo isso, você não vai poder fazer esse contrato de estudo sozinho, tá? Você faz com essa pessoa da coordenação e você encaminha para a gente, para a nossa equipe, nós vamos analisar, verificar essas pertinências, mas passou no edital do IFPA, o seu documento será encaminhado ao IPB para que ele seja analisado pelo IPB. É possível que seja necessário troca de disciplinas ou de algum tipo de ajuste. Então, o contrato que vocês estarão fazendo neste processo seletivo, ele tende a ser o mesmo até o fim. Caso precise ser feito, vai ser o Instituto Politécnico de Bragança, que tem autoridade para isso, é o Instituto Politécnico de Bragança que vai entrar em contato e dizer as adequações que podem ou não ser feitas. Então, no momento que vocês conseguirem esse contato com a coordenação do curso de vocês, fizerem esse planejamento dos estudos, vocês encaminham na inscrição de vocês, para que vocês possam fazer o processo seletivo e, posteriormente, ele será encaminhado para essa análise do IPB. Tá? Afinal, o que é o relatório de estudos? Exatamente. O anexo 3, bem lembrado, Bruno, o anexo 3, relatório de estudos. No edital, quando o estudante finaliza o seu intercâmbio, ele vai ter um prazo para entregar este relatório ao e-mail do departamento, que é o e-mail core@ifpa.edu.br. Então, este documento, ele não serve para este momento agora da inscrição, mas ele é um documento que vai ser utilizado pelos estudantes aprovados neste edital para a comprovação de que foi feito o intercâmbio, foram desenvolvidas tais atividades e nós temos tais comprovantes. O documento está completo no edital, vocês podem consultar. Novamente, o anexo 3, ele não entra no edital como parte da inscrição. Ele é ao retornar da mobilidade, certo? Vai sair uma lista das inscrições homologadas. O que nós temos no edital para a praticidade é a divulgação do resultado preliminar. O que nós fazemos nós vamos receber as candidaturas, tá bom? E é importante também lembrar que, caso você já tenha feito a sua inscrição e precise alterar algum documento, precise consertar alguma coisa, você ainda pode fazer, sim, enviar a sua candidatura pelo formulário. É sempre pelo formulário, tá? Não é por e-mail, não é por WhatsApp, não é por nenhuma outra forma. É pelo formulário. Basta preencher o formulário que nós vamos considerar as informações mais recentes do formulário. Então, nós não teremos uma lista de homologados. No momento em que nós recebemos as inscrições e essas pessoas entregaram os documentos básicos que nós pedimos na inscrição, a pessoa já vai participar das entrevistas e das instruções. E, de fato, nós vamos ter o resultado preliminar com a pontuação dos candidatos inscritos a partir do dia 17 de março. Então, o processo em si ele não tem um período de homologação de inscrição. Em relação à hospedagem, onde iremos ficar? Então, Ingrid, nesse caso, existem duas possibilidades. O Instituto Politécnico de Bragança, ele possui alguns alojamentos, tá? Eles até indicam alguns locais. Então, assim que nós tivermos esse retorno deles sobre esses alojamentos, nós iremos repassar para os estudantes, em especial os estudantes que forem aprovados, tá? Para que haja esse planejamento. Porém, não exclui o fato de que, se você tiver no seu planejamento financeiro a parte financeira, se tem a parte financeira de auxílio alojamento, você verificar esse valor
dentro das possibilidades de alojamentos não institucionais, mas Airbnbs, hotéis ou algum tipo de alojamento externo, mas que seja próximo ao Instituto Politécnico de Bragança. Então, você pode fazer esta pesquisa. É importante frisar para vocês, o processo seletivo, ele tem o intuito de dar para vocês a oportunidade de se prepararem, de conhecerem o processo de viagem internacional, para que vocês não precisem chegar e depender totalmente do que nós iremos falar, das nossas instruções. Nós iremos sim instruí-los em todos os momentos, mas não deixá-los presos, apenas dependendo de nós. Então, é interessante que vocês tenham essa verificação. No próprio Google Maps, você pode marcar o Instituto Politécnico de Bragança e colocar o mapa e verificar hospedagens. E você vai conseguir ver se existem alguma hospedagem. Vocês podem verificar em sites de hospedagem quais são as hospedagens próximas, para você ter um planejamento financeiro, tá bom? É só um planejamento para que você tenha esse conhecimento. O Instituto tem um alojamento que podemos ficar, obrigatório termos um local fora da instituição. Eu acho que eu já respondi. Então, eu já respondi, eu não vou responder, não vou perder nosso tempo aqui. No edital consta que devemos pôr as fontes de pesquisa que nós procuramos para montar o nosso planejamento financeiro. Tendo isso, eu posso ter como essa fonte de pesquisa... Ah, sim, entendi. Olha, é uma boa pergunta, viu, Bruno? Na verdade, nós... pessoa como indicação... É interessante que essa pessoa ela possa ter esse contato ou essa informação de valores de algum site. É interessante, porque como é que você vai comprovar que a pessoa lhe falou aquele valor, né? Então, se for um site, se for uma... Porque existem diversos sites de... Vamos citar aqui os exemplos de hospedagem, de seguro, de passagens rodoviárias, enfim. Existem sites hoje que mostram essas informações, então é muito mais seguro até. Eu entendo que, de fato, se uma pessoa mora lá, ela já é uma fonte confiável, mas eu falo no sentido de comprovação, entende? É interessante ter esse tipo de comprovação. Os intercambistas têm suporte acadêmico e orientação durante a estadia em Portugal? Tem. Na verdade, quando você vai para o intercâmbio, você é recebido no Instituto Politécnico de Bragança, pela instituição, a instituição já conhece você, e você vai ter o suporte do Instituto Politécnico de Bragança, e sempre que você precisar de algo referente ao IFPA, você sempre vai ter o nosso contato do Departamento de Relações Internacionais, da coordenação do seu curso. Então, é importante que você tenha esses tipos de suporte de forma remota, mas lá no Instituto Politécnico de Bragança você também terá sim. As disciplinas escolhidas podem ser de outros cursos em Bragança, desde que fique de acordo com a nossa grade curricular do semestre que iremos cursar? Sim, Beatriz, pode ser sim. Como eu falei, existem alguns cursos do IFPA que não existe um nome exato para o curso no Instituto Politécnico de Bragança. Agora, duas questões que vocês precisam avaliar com cautela. Primeiro, se vocês forem fazer um contrato de estudos que seja de diversos cursos, né? São disciplinas de diversos cursos, fiquem atentos se esses cursos são no mesmo campus, no campus Bragança ou no campus Mirandela. Para que vocês não vão ter tempo hábil para ir de um campus ao outro. E o próprio Instituto, ele coloca no edital, nós colocamos no nosso edital o que o IPB coloca, que o aluno tem que escolher um dos campi, ele não pode estudar nos dois. Então, observem com cautela se as disciplinas e os cursos estão exatamente no mesmo campus. Agora, tem aquela questão, o Instituto Politécnico de Bragança, ele é um ambiente muito amplo. Então, não é apenas um prédio, são vários prédios. Então, você sair de uma sala e ir para outra para poder ter as disciplinas, enfim. Pensar com cautela, tá bom? Pensem com cautela nessas informações. Convido até vocês, depois, irem no Google Maps
colocarem Instituto Politécnico de Bragança e vocês colocarem aquele bonequinho amarelo e vocês andarem um pouquinho para vocês conhecerem um pouco sobre essas distâncias de um prédio para outro, sobre a dimensão dos prédios, para que você já tenha uma ideia de como é o ambiente. Então, a nossa internet hoje em dia ela nos ajuda muito nessa previsão. Eu vi aqui, Bruno. Perdão, eu pulei uma. O IPB oferece estadia para os discentes. Existe o alojamento do IPB, porém, depende muito da organização deles. Nós, IFPA, gostamos sim de deixar os nossos estudantes cientes de que talvez não tenha. Então, é possível buscar outras formas de alojamento pela região, próximos ao instituto, para que vocês não tenham um desgaste. Não tenham um desgaste, uma despesa a mais de transporte. Sobre o planejamento financeiro, durante as pesquisas vi a possibilidade do PB4, certo, ofertado pelo governo federal para viajantes internacionais brasileiros. Ele cabe como seguro saúde pedido? Tá. O PB4, ele é como se fosse o SUS no Brasil. É um direito que você pode utilizar nos hospitais, né? Porém, o SUS na Europa não é semelhante ao SUS no Brasil. O SUS no Brasil você não paga, né? De certa forma você se consulta, você faz procedimentos médicos, tudo sem fazer aporte financeiro. Na Europa não é assim. Na Europa você tem ainda que pagar. Então, é muito mais seguro que vocês contratem um seguro viagem. Lembrando, o contrato de seguro viagem, talvez vocês, dependendo do cartão de crédito que vocês tenham, de algum programa que vocês participem, de fidelidade, de alguma coisa, talvez vocês nem precisem ter uma despesa com o seguro, mas vocês vão precisar informar o valor desse seguro que vocês irão contratar no planejamento financeiro, para que você tenha também ciência de que aquele financeiro, né, para o seguro saúde está sendo utilizado, para que você tenha esse conhecimento, tá? Eu não achei mais dúvidas aqui no chat. Eu vou dar para vocês um minutinho para beber um pouco d'água. Os que quiserem levantar a mão e falar alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Do contrário, eu terminando aqui, a gente já encerra a nossa reunião, para que vocês possam ler o edital, se inscrever e fazer todos os procedimentos que precisam, tá? Bruno, pode falar. Você consegue me escutar normalmente? Oi, Bruno, estamos te ouvindo. Você está falando? Não, eu só queria agradecer, né, à senhora pelas informações prestadas, não a mim, como meus colegas também estão participando desse processo seletivo. E gostaria de desejar, né, boa sorte, não só a mim, como a todos que também estão participando. E, bom, é isso. Maravilha, Bruno. Obrigada mesmo pela atenção. Obrigada a todos vocês que puderam participar. Aos estudantes que não puderam, nós iremos disponibilizar no canal do YouTube do IFPA, para que possam também conhecer um pouco mais sobre esses esclarecimentos que eu prestei para vocês hoje. Espero de fato que os que estão participando aqui tenham uma participação nesse edital, que possam também divulgar e que espero de fato que vocês possam também participar desse intercâmbio, que é uma experiência maravilhosa. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Os links, antes que vocês saiam da sala, eu vou compartilhar aqui os links que eu informei, os links úteis, né? Para que vocês possam salvar aqui na mensagem, no chat de vocês, tá? Estão todos aqui. Não foi tudo, peraí. Tenho que... Não foi. Aí vocês podem fazer print, vocês podem consultar esses sites posteriormente para que vocês possam fazer as consultas, providenciar a documentação de vocês e conhecer os procedimentos também, tá certo? No mais, gente, eu agradeço.
Reitero que o Departamento de Relações Internacionais está à disposição para esclarecimentos também pelo e-mail. Vou deixar o e-mail aqui também. É o core@ifpa.edu.br, tá certo? E desejamos que vocês possam participar desse intercâmbio, possam participar desse processo seletivo. E é isso, desejamos também boa sorte a todos. Até a próxima!